Bom, a gente não vai ouvir agora o Antônio Loureiro, ele é instrutor de sobrevivência, para ver se ele consegue ajudar a gente a entender. Antônio, bom dia. Bom dia, Fátima. Tudo bem? Como Tudo vai? bem. A gente fica com uma sensação de que, mesmo diante de toda a experiência da polícia, parece que ele está sempre um passo à frente. O fato dele ser dessa região é que dá esse diferencial e que dá essa vantagem para ele? Com certeza. Uma coisa que conta muito a vantagem é você conhecer a região e o terreno onde você está trabalhando, né? Isso tanto para a força de segurança quanto para o praticante enfim, o caçador ou o agricultor. Para ele não é diferente. Essa situação, então, é a mesma coisa. A gente mostrou aqui, sabe, Antônio, na quinta-feira, nós mostramos por onde o Lázaro passou e hoje a gente vai dar uma atualizada com informações recentes para mostrar exatamente que é uma área grande, uma área que ele aparentemente conhece muito bem. No dia 9, o Lázaro invadiu uma chácara em Ceilândia, Distrito Federal, matou 4 pessoas de uma mesma família. Foi essa chacina que aconteceu no dia 9. Aí no dia 12, ele fugiu para Cocalzinho de Goiás. E, olha só, 132 quilômetros. E aí cometeu novos crimes. Um dia depois, ele furtou um carro e abandonou esse carro na BR-070, que é aquela onde o André ali estava, na beira daquela rodovia. Porque ele avistou uma barreira policial, uma dessas barreiras de que o André falou, aí ele abandonou o carro, incendiou e entrou na mata. No dia 14, mais uma aparição do criminoso. Essa aparição foi registrada, né, por uma câmera de segurança de uma chácara, e aí ele teria sido baleado, é a informação de que se tem. E aí, mesmo assim, ele continuou fugindo. No dia 15, fez mais uma família refém. A polícia apareceu, houve confronto, um policial se feriu. E na sexta passada, agentes da Força Tarefa fizeram buscas no matagal, entre o distrito de Girassol e a cidade de Águas Lindas de Goiás. Segundo a polícia, ele foi visto num chiqueiro, mas fugiu novamente. E no sábado, moradores da região de Águas Lindas de Goiás disseram à polícia que viram o Lázaro numa das grutas do local e a polícia intensificou as buscas por ali. Foi por isso que o André disse que a polícia está desconfiada de que realmente ele possa ter se deslocado. Ô, Antônio, o André falou do frio, da dificuldade de comida. Pô, como é que a pessoa sobrevive num momento, num lugar como esse? Quer dizer, onde ele encontra comida? Quanto tempo ele aguenta sem comer? Então, vamos lá. O áudio tá bom, correto? Não tá dando Tá delay aí, ótimo. não. Não, Certo? tá ótimo. Tá Tá tranquilo. bom. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Tratar da comida e do frio são 2 fatores importantes. A gente, na sobrevivência, a gente menciona o triângulo da sobrevivência, né? Que no topo, obviamente, está a capacidade de você respirar, né? Sim. E ele vai indo para a direção à base, a necessidade, a primeira até a última. Então, nós temos o abrigo, tá? Que está no topo dessa pirâmide, desse triângulo. Por que o abrigo? Por causa das intempéries, do frio, do calor e dos efeitos no corpo humano que isso tem. Por exemplo, muito calor leva a fadiga extrema e também pode levar a óbito muito rápido. Mesmo caso frio. Frio, se o corpo humano não estiver em excelentes condições físicas e psicológicas, em questão de horas você pode vir a entrar em hipotermia. A polícia Pelo já que eu tô encontrou algumas acompanhando aqui, tendas, colchões, exatamente sobre isso, né? Nesses caminhos exato, já vamos entrar encontraram. Quer nisso. dizer, ele está preocupado com isso. Não, e ele sabe nesse ponto o que ele faz, tá? Não temos certeza do passado dele e qual o grau de experiência que ele tem, mas tudo indica que ele praticou caça, que ele foi criado no interior, que ele realmente seja mateiro, esteja acostumado, se sinta muito confortável nesse ambiente. Então, para ele sabe a necessidade do abrigo, do sereno, do vento, para a chuva, e ele se protege. Então, vamos analisar. O abrigo ele tem, tá? Ele tem condição de se proteger do frio da noite, e uma observação bastante importante, que eu acho que nas fotos apareceram, é que quando ele se desloca em direção à cidade ou aos povoados, ele está de chinelo, short e camiseta. Tá? O que seria uma vestimenta inapropriada para um deslocamento noturno na mata. Porém, já foi informado que ele tem uma mochila e aqui eu estou fazendo uma conjectura que ele tenha roupas roubadas ou dele mesmo, quando ele volte à base de acampamento, o bivac, como chamamos, que é o acampamento improvisado, né, pernoite,
ele possa trocar de roupa, e como os dias estão quentes, eu não vejo problema daquela roupa secar durante o dia. Tá? Entendo. Então, a questão da hipotermia é um problema muito sério. A 26 graus, o corpo humano já pode sentir os efeitos, se não estiver acostumado ao frio. Ele pode estar acostumado, Fátima, mas essa questão de deslocamento noturno dentro dos rios é um problema sério e ele precisa se secar à noite. Como já foi descoberto abrigos do estilo realmente bivac improvisado, isso indica que ele está abrigado, trocando de roupa e se secando para começar um novo dia. E água? A água parece que é fácil, porque ele está margeando um rio o tempo inteiro, né? Exato. O bioma aí facilita demais, é muito rio, a água é limpa, então na pirâmide de sobrevivência, a necessidade da água que vem muito antes do alimento, você fica aí 2, 3 dias sem consumir água, se estiver em um estado de saúde ótimo, não é problema para ele. Sim. Tá? Ele pode beber água, se ele estiver acostumado com o meio rural, ele pode beber água in natura, de que pessoas da cidade normalmente teriam um problema maior. E o alimento a gente pode tratar em seguida, mas então o frio e a água, ele está bem coberto, aparentemente. Ele está sabendo lidar com isso. Tem o psicológico dele também, que já está bem claro que é bastante forte. Ele tem muito controle psicológico e a gente costuma dizer na sobrevivência que o sobrevivente ele vem a falhar, né? Ele vem a óbito, primeiramente, pelo psicológico, quando ele desiste. Olha que impressionante, quer dizer, que esse é um fator também que para ele não vai ser difícil. E a alimentação, eu acredito que se ele se desloca durante a noite ali às chácaras, tem muita gente que está abandonando as chácaras porque não tem coragem de ficar lá durante a noite. Então, deve ser mais fácil para ele entrar, né? Então, Fátima, a primeira pergunta que fizeram para a gente foi como ele está se alimentando. E a resposta é bem simples, sobreviver na mata é muito difícil. As pessoas acham que eu vou fugir para a mata, eu vou ter comida, bebida, e eu vou viver e prosperar. Não é exatamente assim. Na sobrevivência, que é o oposto que o Lázaro está fazendo, o sobrevivente ele busca ser encontrado. Tá? É um fato bem distinto. Esse criminoso, ele não quer ser encontrado, ele está em constante fuga. Então, o que acontece? Na sobrevivência, dentro da mata, você tem alimentos, mas eles são de difícil obtenção. E uma pessoa aí, com essa quantidade de dias correndo, precisa de um alimento de fácil obtenção. Então, ele está realmente indo, né, às chácaras e fazendas e tomando o sustento que ele precisa, tomando o alimento que ele precisa. Já vimos repelentes sendo pego, roupas, então ele está fazendo isso, porque na mata ele não consegue. Veja bem, ele pode ser um excelente caçador, mas no momento que ele disparar um tiro, vamos saber onde ele está. Sim. Tá? No momento que ele abater uma caça e for preparar um fogo para se aquecer ou para cozinhar, nós vamos saber onde ele está, tanto pelo cheiro, tanto pela luz ou pela fumaça durante o dia. Então ele não está fazendo isso. Como ele tem esse conhecimento é uma questão que muitos nós nos perguntamos, mas está bem claro que realmente ele não está fazendo isso. Seria muito fácil pegar a pista de uma fogueira feita recentemente de uma noite para outra. Tá? Então ele realmente está coletando o alimento que os sitiantes têm na redondeza, ele vai durante o dia ou à noite, ele observa a propriedade, ele monta a estratégia, ele vai e ele toma o que ele precisa. E também ele comete aqueles atos dele durante essas investidas. Antônio, esse deslocamento que dizem que ele faz pelo rio para não deixar pegadas ou pista, isso funciona realmente? Isso é uma das técnicas mais... todos os livros de anti-rastreio, ele está lá. Na verdade, ele funciona, mas ele funciona em casos muito específicos. Se você reparar bem, Fátima, esse leito de rio, em alguns pontos ele é de difícil acesso. Em outros pontos ele é muito rochoso. Quando a gente está vendo a imagem do policial macio, com água no quadril. Exato. Então, a água, o leito tá rochoso, dificulta você deixar uma pista, deixar um rastro, tá? Diferente desse leito que mostra aí agora com lama. Agora esse com seixos, é muito difícil de você deixar uma pista. Existe, sim, um farejador realmente bem treinado, com uma grande aptidão, consegue. Agora, o rio, ele tem vários caminhos de vazante, várias bordas altas que são de difícil acesso. E, na prática, é por um desses locais que o especialista sairia. Ele não sairia pelo caminho mais fácil, pois o caminho mais fácil é onde o rastro é deixado, os animais entram, então existe essa fundação, aquela lama, e ele com certeza deixaria o rastro dele.
Então, realmente, o rio, sendo fundo e de leito rochoso, é muito difícil deixar uma pista. Agora, o que poderia ajudar a polícia nesse momento? Realmente, então, a chegada desses cães pode fazer diferença? O que pode ser um diferencial? Olha, a gente tem sempre muito cuidado em falar sobre o trabalho dos companheiros, né, das forças de segurança, pois eles são capacitados. Temos realmente agentes muito capacitados nesse meio. Mas um diferencial que faz, creio eu, seria a utilização do folclore e do conhecimento local. Vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos aí 3 forças, né? Tem o municipal, o estadual e federal. Há necessidade deles se falarem muito bem, terem um controle central, tá? Porque não podem ser várias pessoas tomando a decisão. E as equipes menores, pois equipes de 200, 300 agentes são boas para poder bloquear a área para que ele não fuja. Isso está correto, realmente vencer pelo cansaço, né? E nesse caso, as tropas de campo, né, seriam aqueles especialistas na mata que entrariam, procurariam os rastros, né, e misturariam. Agora, também o importante é ter o conhecimento local, pois nós não temos uma cartografia atualizada sobre o local. Isso digo eu como também especialista em cartografia. Isso dificulta o reconhecimento de grutas, abrigos naturais, ravinas, esconderijos que ele possa estar usando. E, veja bem, esse tipo de terreno não é de fácil trânsito. E nós vimos que quando ele foi enfrentado, ele atirou de volta. Então, a tática muda. Você, em vez de penetrar na mata, né, que você corre risco de ter perdas de vidas, você tenta asfixiar esse criminoso e mantê-lo naquele local, né? Mas demora mais, sabendo que essa técnica demora mais realmente, é normal, e a questão da área ser muito, um relevo, uma topologia muito complexa, muita cobertura vegetal também dificulta, seja drone ou seja helicóptero, essas coisas não funcionam como às vezes a gente imagina que vão funcionar, botar uma câmera termal e vai pegar o cara lá dentro. Não funciona assim, tá? E eu acho que, assim, de tudo que você está falando, dá para entender o porquê da vontade dele de sair de novo dessa região, porque ele provavelmente já circulou por ali e já entendeu que ele está realmente cercado. Então, que ele precisa ir para outra área, mas provavelmente também vai escolher uma outra área que ele tenha conhecimento. Caso contrário, aí ele ficaria numa desvantagem ainda maior, né? Ele tem claramente aí uma capacidade acentuada, né, de se destacar nesse tipo de região. Então, a tendência natural seria não ir para o meio urbano. O meio urbano ele seria reconhecido e não teria esconderijo, né? Enquanto aí, as chances dele são maiores. Ele realmente está agindo, ele é muito calculista, né? Sabemos que ele enfim, dizem que ele é psicopata, não sou especialista, eu realmente não posso julgar. Mas ele é muito agressivo, ele tem conhecimento, ele tem experiência na região e ele poderia ficar aí de tempo indeterminado, tá? O tempo que ele pode ficar aí é indeterminado, ele poderia se locomover para uma outra região também de fazendas e começar de novo. Nossa, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, por quanto tempo uma pessoa aguenta? Porque numa pessoa numa situação normal, acredito que chega uma hora que tem um limite, né? Se fosse, como você mesmo disse, de sobrevivência, o psicológico levaria a uma derrota dessa tentativa de sobreviver. Mas no caso dele, pelo que você diz, esse psicológico conta a favor dele, porque ele parece ser realmente uma pessoa que está preparada para essa guerra, entre aspas, né? Ele é muito controlado, parece que o psicológico dele é bastante controlado, ele tem a capacidade de se manter focado. E ele poderia ficar com comida, abrigo, né, e, vamos dizer assim, insumos fartos que ele tem, que são comidas e acesso a tudo que ele precisa, ele poderia ficar um bom tempo aí. 1 hora, ele tende a se cansar, até como nós falamos aí, o cansaço, a alimentação ou o frio, ou mesmo cometer um erro, tá, Fátima? Mas daí o trabalho de campo que está sendo feito, de poder peneirar e tirar ele do esconderijo dele e deixar ele cometer um erro para que ele possa ser pego. Mas ele pode ficar um bom tempo aí. Antônio, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que você vai se juntar a todos nós nessa torcida para que a polícia consiga realmente encontrá-lo, porque é uma situação terrível para essas pessoas que estão vivendo ali. Fora o que a gente já ouviu ali, as pessoas falando, que estão indo ficar em casas
com a outra parte da família, e diante dessa pandemia, uma aglomeração maior em casas que muitas vezes são pequenas, sem muita refrigeração, ficando todo mundo trancado, ou seja, é um problema que leva a outro. Então, fica aqui a nossa torcida para que isso chegue ao fim, viu? Sim, eu agradeço também aqui a participação em nome da nossa Escola Mestre Selva no Rio de Janeiro e ao programa e organização de vocês. Então, desejamos aí sorte aos nossos agentes de segurança. Para que isso chegue ao fim, exato. Muito obrigada, Antônio. Uma boa semana para você, viu? Obrigada. Obrigado.